Bom dia! Ai, que saudade do sorriso! É, tá dando Eu uma fui pra... agonia. Você sabe que essas lives têm sido uma meditação pra mim, né? Porque eu tô agoniado aqui, preso na gaiola, querendo interagir, andar no espaço, falar com gente. A live é uma porta pra gente conectar com outras pessoas, a gente vai falar sobre isso. Vamos, que bom ter você aqui. Que saudade imensa, um prazer. Estou muito feliz para a gente bater esse papo hoje. Eu Então, também. Caruso, queria que você se apresentasse um pouquinho para quem ainda não te conhece, falasse um pouquinho da sua caminhada, da sua atuação na fábrica, o que é a fábrica, resumir um pouquinho, né, para quem não é do Uhum. Rio, quem é do Rio e não teve prazer de E aí, conhecer. Portugal? É, Ontem eu tive uma pessoa de Portugal, né? Enfim, se você puder aí falar um pouquinho da sua caminhada antes da gente começar nosso papo de hoje. Maravilha, sim, claro. Primeiro, eu também estou muito feliz. Como eu disse, eu adoro as lives. Eu estou numa campanha, continue as lives, vida longa para as lives, porque é uma forma da gente conectar com pessoas que não estão próximas da gente. Então, a gente está vendo que é possível. O Meet, né, que a gente tem feito muitas lives, já existe desde 2013. E a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas novas, de falar com pessoas novas. Você tem a chance de fazer perguntas para aquele cara que você admira. Eu já fiz várias lives, já fiz perguntas. Ele respondeu minha pergunta. Então, isso deve continuar. Então, obrigado pelo convite. Bom, para quem não me conhece, não está perdendo muita coisa. Mentira, estou brincando. Eu sou o Caruso, Alexandre Caruso, gestor da comunidade da Fábrica de Startups. Pode me chamar de Caruso, Caroço, Ácaro, o nome que você se sentir melhor. Alexandre é só quando a esposa está bem nervosa, eu já sei que eu fiz alguma coisa de errado, né? Falar Alexandre, eu já vi, cara, não lavei a louça. Mas enfim, eu sou gestor da comunidade, né? Então o que que faz um gestor de comunidade? Bom, eu comecei lá atrás, sou formado em análise de sistemas. Análise de sistemas. E depois fiquei muito tempo abrindo e fechando ticket de chamados, atendimento, suporte. Passei por um período também na área de finanças, orçamento. Então, toda essa convivência, toda essa trajetória me levou a falar com pessoas, porque para abrir um chamado eu precisava entender qual era o. Fechar o chamado, desculpa, eu precisava entender qual era o problema, então eu precisava ouvir. Também, depois, em auditoria ou em orçamento, planejamento, eu precisava tanto ouvir a gerência, a direção, para saber qual o caminho que a empresa ia tomar, e depois eu teria que fazer um acompanhamento junto aos departamentos para entender por que gastou mais ou menos. Então, ali também eu tinha que escutar bem, entender a mensagem da corporação, para onde a corporação precisava ir, e depois por que a gente gastou isso ou aquilo. Então, eu fui desenvolvendo, ainda que sem perceber, alguma habilidade de escutar as pessoas. Eu tinha, obviamente, um checklist, eu sou meio rebelde com algumas coisas, a gente vai falar aqui depois, tipo dress code, tipo, não pode isso, não pode aquilo, etc. E aí, quando eu conheci a fábrica, que o meu checklist mental, pode isso, pode aquilo, eu sempre quis fazer isso, etc. Match. E aí eu estou muito feliz de estar na fábrica, não só pelas possibilidades do que eu posso fazer, mas também as pessoas que frequentam ali o espaço, que têm uma cabeça diferente e que as coisas estão mudando, mas tem uma cabeça diferente do mundo corporativo, que a gente vai falar também sobre isso. Então eu estou muito feliz de estar na fábrica e o meu papel ali na fábrica é, primeiro, promover um ambiente que as pessoas se sintam bem recebidas, que tenham espaço para perguntar, né? Porque a gente, em muitos ambientes, nós somos criticados e somos inibidos de fazer perguntas, então eu tento passar uma imagem ou um local que seja confortável para aprender, para errar, etc. E também um ambiente de conexão entre vários clusters, várias panelinhas, vários grupos que precisam estar no mesmo ambiente com linguagens diferentes, então eu tento igualar essas linguagens para que elas se conectem e troquem conhecimentos e criem soluções para um ecossistema. Então, esse é o papel de um community manager ou gestor de comunidade, além de fofoqueiro oficial, né? Conhecer o nome de todo, saber o nome de todo mundo, saber quem está casando, quem está separando, quem está estudando, quem precisa de investidor, quem está procurando quem perdeu emprego, está fazendo transição de carreira. Então, eu gosto de conhecer as histórias e, de alguma maneira, tentar ajudar essas pessoas. Então, eu acho que eu estou no lugar que eu sempre quis estar. Não, você sabe o que é curioso? Que eu nunca imaginei que você tinha como formação
né, ser analista de sistemas. Assim, era a última coisa que eu iria pensar. Porque quando eu penso, né, eu que sou da área Sociologia. de humanos, não, eu penso assim, analista de sistemas, eu penso uma pessoa super não comunicativa, é a imagem que me passa. É aquela pessoa mais fechada, reservada, né? E você é aquela pessoa que acolhe, né? Você, quando eu olho para você, né, quando eu te conheci na fábrica, eu acho que a palavra que me vem é acolhimento. Você acolhe as pessoas que Ó, chegam lá. cuidado com as palavras que eu choro à toa, hein? Pelo amor de Deus. Mas é verdade, a fábrica, para mim, foi um sentimento muito de estar em casa. Eu acho que as pessoas se sentem muito acolhidas ali, Uhum. né? Então, para mim, foi muito curioso. Eu falei, gente, mas o Cabeça, analista de sistemas, eu acho que isso também me fez. Falei, cara, ele precisa chamar ele para a gente também, para a gente construir essa imagem, né? Que apesar de existir, e eu acho que isso que a gente vai conversar muito hoje, sobre a questão da comunicação, barreiras e muros nesse mundo das startups, mundo das empresas, em relação a uma comunicação real, objetiva, a uma escuta, né, com qualidade. Também há muitos caminhos aí se abrindo para isso, né? Há aí espaços de que a inovação não é só a inovação tecnológica, né? A inovação também é uma inovação de um olhar empático, uma inovação em outros aspectos também das relações, né? Dentro dos ambientes. Falando em inovação, vou para a minha próxima pergunta, que eu não sei se estou enganada, mas eu acho que eu lembro que você falou que tem um artigo, que é o único artigo que você tem, escrito no LinkedIn, Uhum. Muito. onde você fala do poder das conexões, que é um dos temas da nossa live de hoje. E eu queria que você explicasse um pouco para a galera o que é esse poder das conexões, né? Qual que é o que está por trás desse poder das conexões? Qual é o seu olhar para Tá. esse poder? Sim. Então, Antes, deixa eu só comentar sobre tecnologia, né? Eu gosto de tecnologia até hoje, tenho máquina na nuvem, estudo, gosto de ler livros, de fazer cursos, etc. Eu tenho um monte de cursos no Udemy, Coursera, etc. Gosto sempre de. E eu sempre tive essa curiosidade, primeiro, de falar com as pessoas. Por que que eu tenho que ficar aqui nessa sala? Por que que eu não posso falar com outras pessoas? Depois, quem já passou por empresas ou está em empresas, é normal, e a gente pode falar sobre grupos, né, que você tem uma interação maior, né, o seu departamento, ou a galera que você almoça junto. E era engraçado que eu lembro de várias histórias curiosas eu sempre ouvia assim, não fala para eles não. Eu sempre estava na interseção dos grupinhos, né? Então eu falava assim, não, mas ó, não comenta nada com eles não. Eu falava, gente, como é que pode isso? A gente está na mesma empresa. Mas tudo bem, eu não sou fofoqueiro. Eu não era fofoqueiro, né? É, mas tudo bem, a gente está na mesma empresa, mas ó, para eles não deixa eles saberem. Então eu ficava me questionando sobre divisão de grupos, por que que um departamento não falava com o outro, etc. Então, o poder das conexões é exatamente, eu tenho um artigo só, porque na época estava bombando o LinkedIn, e escreva um artigo e etc. Eu falei, cara, eu preciso escrever, eu vou escrever alguma coisa que eu gosto. E aí eu li o livro do Poder das Conexões, tem outros livros, tudo que fala de cérebro, consciência coletiva, inteligência coletiva, grupo, etc., eu sou apaixonado. Então, o poder das conexões é exatamente isso. Primeiro, a gente buscar se conectar com pessoas fora do nosso grupo ou do nosso convívio, porque eu acredito, e acho que é bom a gente trazer isso para cá, e não é só uma live, né? As pessoas precisam sair daqui transformadas, precisam ir lá buscar poder das conexões. Eu não estou preocupado de top trends, de top voice, de lugar nenhum, mas eu acho que é interessante as pessoas conhecerem essa teoria, uma teoria. Também não gravo nomes, não gravo data, não gravo nada. Eu acho que a ideia é legal. É um cara que fez uma experiência de mandar uma mensagem para uma pessoa, mas quer dizer, queria se comunicar com uma pessoa e mandou vários envelopes. E ele descobriu que esse envelope passava por até 6 pessoas para chegar em qualquer pessoa no mundo. Então, a teoria dos 6 graus diz que nós estamos separados por qualquer pessoa no planeta por 6 pessoas. Então, se eu quiser falar com Barack Obama hoje, eu tenho 6 pessoas ou até menos para chegar nele. Se eu quiser falar com Bill Gates, eu tenho até 6 pessoas ou menos para falar com ele. E você vai reparar, depois que a gente falou sobre isso, pensa numa pessoa e você vai ver, caramba, tem até menos de 6. Porque eu conheço o fulano, eu conheço o Beltrano, que trabalha, que está lá hoje. Ele pode chegar lá e falar, fulano quer falar com você. Então, pare para pensar nessa teoria dos 6 graus. Depois vocês pesquisem aí no YouTube, no Google, etc.
Mas o poder das conexões vai muito além disso. Eu comecei como eu gosto de estudar, como eu gosto de entender por que as coisas funcionam, eu comecei a perceber que o valor de você conectar com pessoas que não estão no seu ciclo de convivência. Por que isso era importante? Porque, primeiro, eu passei a conhecer histórias que eu nunca conheci, eu passei a conhecer realidades que eu nunca tive. Para você ter uma ideia, quando a gente instituiu o Comitê de Diversidade e Inclusão na fábrica, eu fui um dos primeiros a querer fazer parte, porque eu falei, cara, eu sou muito brincalhão, eu disparo muita coisa rápida e nesses disparos eu ofendo muita gente sem perceber. Então eu quero estar nesse grupo, porque eu vou aprender o que eu posso e o que eu não posso falar. Eu nunca tive a preocupação ou medir, porque eu não estou preocupado quer dizer, eu não penso em ofender ninguém. Mas depois eu aprendi que aquela frase ou aquele termo, aquela brincadeira não cabia naquele momento. E depois eu fui aprendendo. Então, eu sempre gostei de exposição no sentido de, cara, se eu tenho que aprender, eu vou ter que estar nesse grupo. E aí, obviamente, essas conexões, esse grupo, foi fazendo com que eu conhecesse realidades diferentes, pessoas diferentes, e principalmente que a gente conectasse para criar soluções, para ajudar pessoas. Então, o que vem na minha cabeça como comunidade, como poder de conexões, é ligando os pontos entre alguma coisa que une as pessoas, seja ela qual for, brinquedo, coleção, necessidade, ajuda. E eu comecei a ver que, cara, eu não preciso de muita coisa para conectar duas pessoas e ajudar, e até eu fazer parte disso. Então foi aí que eu fui me apaixonando sobre consciência coletiva, inteligência coletiva, multidões, tudo que a gente fez até hoje com as redes sociais, a gente pode falar depois de polarização, etc. Mas o lado bom das coisas que eu costumo ver é como que a gente poderia juntar essas multidões para resolver problemas em comum de todas elas. Então, por isso que eu gosto do poder das conexões. Eu acho que a gente está num momento também que pede muito isso, né? Esse momento que a gente está vivendo de união, né? Eu acho que o poder das conexões eu não conheço, depois vou querer dicas de bibliografia. E vou passar o pessoal aqui, ó, já fica a observação que eu vou pedir dicas de bibliografia para o Caruso e vou colocar aqui para o pessoal nos stories. Mas eu acho que a gente está no momento também, a gente está vivendo um momento onde a união das pessoas em prol, né, de uma melhora, de uma mudança, e também da gente perceber que todos nós somos interdependentes uns dos outros, né? Nunca teve tão forte nesse momento que a gente está vivendo. Então, essa consciência coletiva é muito importante. E eu acho muito bacana isso que você traz também, porque é isso, né? A gente aprende muito com o outro. A gente aprende muito tendo contato com o diferente, né? A diversidade é muito rica, então a troca é sempre muito rica. E a gente aprende estando e frequentando, se colocando em lugares diferentes, né? Essas trocas. Não, é fantástico. Quando eu comecei, primeiro o lounge é um espaço que fica na fábrica. Acabei não falando sobre a fábrica. A fábrica, para quem não conhece, não é fábrica de bolos, não é fábrica de stand-ups, como a gente já foi apresentado em algumas recepções. Não é fábrica de stand-ups, apesar da gente ter muito improviso, a gente ser uma escola de improviso, mas ainda não. A fábrica de startups é uma aceleradora corporativa que trabalha inovações através de startups. Então a gente tem um espaço ali no Aqua, que fica em frente à cidade do samba, pegando o VLT, passa pelo Museu da Manhã, passa pelo Aquário do Rio, depois chega no Aqua, na cidade do samba. Então vai lá visitar a gente, tem café da manhã, tem tudo pra gente interagir e ver se tudo isso que eu tô falando é verdade. Então, depois que acabar essa quarentena, já tem programa aí garantido, conhecer a fábrica, bater um papo com o Caruso pessoalmente lá. Isso aí. Então, Carlos, voltando para o nosso papo de hoje da live, queria te fazer uma pergunta, que até é um tema onde eu tenho estudado muito, me aprofundado muito, queria muito saber a tua opinião, né? Que em relação ao mundo, e vai muito ao encontro também do que você estuda, né? Do seu trabalho, da sua atuação, do seu dia a dia, na verdade, que muitas pesquisas apontam em relação a essa questão da comunicação, das relações, tanto no campo das startups quanto das empresas, né, das empresas em geral, a questão da falta de empatia e da comunicação como um dos maiores problemas hoje.
né? A falta dessa comunicação de qualidade, a falta de empatia com o outro, essa construção de pontes, como você falou, né? Às vezes as pessoas estão numa mesma empresa que tem o mesmo propósito e aí não fala para o outro e fica nessa coisa de grupinho. Então, como isso atrapalha, muitas vezes, em vez das pessoas sentarem, conversarem, tentarem entender por que isso existe, né? Sim. Então, isso é colocado hoje como um grande problema, assim, é uma questão que traz muitos prejuízos, muitas vezes até jurídicos, quando a gente para olhar. Então, eu queria saber, por que você acha que isso acontece de forma tão gritante? Assim, é um problema que chama tanta atenção, tanto no mundo, né, das empresas e startups em geral. Sim. Bom, eu acho que eu sou otimista por natureza, então eu acho que tem muita coisa mudando, muita coisa melhorando, né? O seu trabalho. Eu falei de aprender, né? Eu nunca conheci comunicação não violenta. Eu fui falar para minha esposa, que absurdo, já existe há muito tempo. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar. Mas quando você me falou também, um dos temas que eu fui estudar, que eu fui ler, eu falei, caramba, como que eu nunca ouvi falar nisso, né? Eu sei que todos nós somos ignorantes em assuntos diferentes, mas eu achei fantástico. Depois a gente pode falar mais sobre esse tema. Bom, essa relação realmente, isso já acontecia, eu já via isso acontecer nas empresas que eu passei. Isso me chamava muita atenção de você ter uma relação. Uma das minhas rebeldias eu não conseguia separar o lado pessoal do lado profissional, né? Porque lá atrás todo mundo falava, tem que separar. Cara, mas é a mesma pessoa, como é que eu vou separar isso? Eu vou desligar e vou falar, não, eu tenho que estar bem no dia. Fora de dress code, fora outras coisas, mas uma delas é essa de separar o lado profissional do pessoal. E eu não entendia como é que a gente passava boa parte do tempo com as pessoas e eu não sabia o hobby das pessoas que estavam do meu lado. Eu não sabia o que eles faziam no final de semana. Era meio que proibido perguntar, ou então todo mundo ficava quase que como um robô lá, seguindo as instruções daquela empresa. Tocava a sirene dos Flintstones, e saía todo mundo, 18 horas. E eu ficava assim pensando, né, cara, a gente passa a maior parte do tempo junto, óbvio, né, eu tô generalizando, mas a maioria das vezes são grupos que não se conhecem. Uma brincadeira legal que numa das empresas eu estava trabalhando, já tinha aquela baia pequenininha, né? E toda vez que eu escutava alguém falar assim, alguém sabe o centro de custo do fulano? Aí eu falava, é esse. Alguém sabe o ramal da Ciclano? Aí eu falava, né? Sabe quanto fechou o dólar? Eu falava. Aí um dia um cara falou assim pra mim, nossa, você é fofoqueiro, você não presta atenção em tudo, né? Aí eu, vem pra cá, deixa eu te explicar. Em 1900 e lá atrás, as empresas tinham salas. Então as pessoas não podiam se falar, eram mini empresas dentro de uma empresa. Depois essas salas foram caindo. E o nome disso aqui que a gente está, chama-se Work Group, trabalho em grupo. O meu crachá é igual ao seu. Nós estamos na mesma empresa buscando o mesmo objetivo. Todos os assuntos que foram comentados aqui, eles estão relacionados com o nosso dia a dia. Então, não só eu, como você, pode contribuir para que esse acesso à informação seja mais rápido. Por isso que eles chamam Work Group. Aí morreu. Aí no outro dia teve outro caso como esse. Caruso, explica para ele a história do Work Group. Eu falei, explica você. Então, para você ver que chama a atenção da gente se relacionar dentro da empresa, da gente buscar interação. É óbvio que isso vem desde lá de trás, com uma concorrência de nossos pais brigando com a gente, porque a gente não segue uma regra que sempre foi assim, seus avós sempre fizeram assim. Depois a gente vai para a escola e tem um trabalho de ranking de notas, ou então quase não tem trabalho em grupo, quase não tem avaliação em grupo. E você vai para a empresa e você vai com o pensamento de ganhar sozinho, de subir sozinho, transição de evolução na carreira. Eu vou ser presidente e para isso eu vou ter que mandar em algumas pessoas. Isso aí a gente viveu durante anos. A gente começa a ter empresas que não pensam mais assim, né? Que pensam em grupo, coletivo, etc. Por que que a empatia é importante, né? Empatia não é só o que a gente escuta de se colocar no lugar do outro. Cara, parar para pensar por que que o cara hoje está triste. Talvez hoje aconteceu alguma coisa, desde que eu cubro aqui o seu trabalho. A gente conhecer outras pessoas. Por que que isso é input, output de processo? Eu fui auditor de controles internos. Por que que ele me manda sempre esse negócio errado? Talvez ele receba de uma forma estranha. Então, eu fui exercitando isso porque eu ia lá na pessoa e falava assim, em vez de eu reclamar, por que que você me manda dessa maneira, eu ia lá e falar, como que você recebe isso? E eu tentava ajudar essa pessoa, porque eu ajudando essa pessoa,
ela me passaria uma informação melhor. Então, esse pensamento de. Primeiro, eu sempre gostei de entender a esteira como um todo. Essa empresa que eu estou, eu trabalho dessa maneira. Como é que a gente extrai a matéria-prima? Como é que vai dar, a gente vai chegar no cliente final, né? Então, eu sempre pensava nisso. E como que as pessoas interagiam em cada fase dessa? Como é que eu poderia facilitar a vida ou aquele trecho naquele processo? Então, isso é que eu acho que falta em algumas empresas, que é, primeiro, o pensamento de eu não vou ganhar sozinho. Nós estamos numa empresa, nós estamos em um coletivo com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é fazer isso, entregar esse produto. Então, entender também, aí eu falo da empatia, não só da empatia entre as pessoas, o departamento, mas o que a gente fala lá na inovação ou nos programas, que é o Customer Development, que é você conhecer o cliente. Por isso que não adianta você ficar dentro do seu escritório. É mais uma pessoa que eu esqueci a frase, mas tem uma frase legal que diz que tudo que você precisa para desenvolver um negócio está fora, né? Então, o mercado está fora, os seus clientes estão fora. E para você criar um aplicativo, uma solução mirabolante que vai te dar muito dinheiro, você tem que conhecer a pessoa, você tem que ir lá conversar com a pessoa. Se você vai ter uma solução de transporte, você tem que pegar um transporte, você tem que sentir a dor. Isso passa por empatia, né? Não é só estar no lugar do outro, porque às vezes você não consegue estar totalmente no lugar do outro, porque você não sente na pele o que a pessoa sente, você não tem as experiências pretéritas que a pessoa, o acúmulo de coisas que a pessoa tem, mas você tem que tentar não só adivinhar, você não pode tentar adivinhar, você tem que ficar próximo e aí você vai ouvir bem o que a pessoa está falando, porque ela vai passar para você toda a experiência. E eu acho que é isso que falta para as empresas, que é promover interação entre departamentos, e eu brinco até que você só vê o outro departamento ou quando você conecta, ou quando você precisa dele, ou só no final do ano, na festa da empresa. Você tem que interagir com todos os departamentos, você tem que promover encontros de pessoas que falam, caramba, esse cara aqui, e é uma das coisas que eu gosto na fábrica, eu admiro as pessoas que eu trabalho, porque eu falo, gente, essa pessoa aqui passou pelo mundo todo, olha o que ela tem de experiência. Essa pessoa fez isso, olha o que ela tem de experiência. A gente não conhece as pessoas que estão na nossa empresa. Então, por isso que todo mundo que promove diversidade, que não só de raça, cor, etc., mas diversidade de experiências e de carreiras, porque a gente pode combinar isso tudo e falar, olha a riqueza das soluções que eu posso criar se eu não ficar só no meu departamento. Eu conheci uma pessoa que, como você falou agora, ele é analista de sistemas, mas ele fala muito bem, ele interage muito bem. Quantas pessoas, quantos analistas de sistemas estão nos seus departamentos? Então, as empresas que vão promover diversidade, trabalho em grupo, dar chance das pessoas falarem, essas empresas vão ser bem-sucedidas. As outras que vão pensar em promoção sozinho, em valorizar o chefe, não o líder, né, que trabalha em grupo, essas empresas vão acabar. É, eu concordo totalmente com você e acho que essa mudança já está acontecendo, também tem esse olhar otimista. Até porque é isso, né? Eu acho que esse é o papel até de um novo, desse olhar de liderança, desse olhar das empresas que querem modificar essa estrutura antiga, né? Que querem realmente inovar. É você potencializar as pessoas. Não é você olhar só para você, para o seu ego, né? É você tentar, como você falou, se está vindo uma coisa errada para mim, eu não vou chegar e já apontar para o outro e falar, o cara tá fazendo errado, dá um jeito dele, sei lá, se livra dele, bota outra pessoa. Não. O que está acontecendo? Né? Por que isso está chegando errado para você? Eu tenho alguma coisa que você não entendeu? A gente tentar auxiliar e impulsionar uns aos outros, né? E tentar isso, tipo, ajudar uns aos outros. Não ficar nessa de só olhar para a gente, mas sim, como você falou, o poder das conexões também vai nesse sentido, da gente olhar uns para os outros e tentar estar atento para as necessidades uns dos outros. Né? A empatia passa por aí também. E falando de empatia, escuta, que na live que você fez para a fábrica, eu escutei muita palavra escuta, e o poder realmente da escuta é muito maravilhoso. E queria que você dividisse com a gente o quanto a escuta foi importante para você nesse seu processo, né? Dessa sua transformação de olhar, dessa sua caminhada. O quanto a escuta e também conhecer a comunicação não violenta te auxiliou aí nesse caminhar.
Eu acho que, primeiro, só voltando um ponto aqui, que uma palavra que todo mundo escuta de mindset, mind de cabeça, mente, set de configuração, a gente precisa reconfigurar as pessoas que trabalham em empresas para pensar não só na minha trajetória vitoriosa, mas pensar que eu vou vencer com os outros, né? Então, isso é muito importante. Então, as pessoas também precisam pensar, tem que configurar a cabeça do coletivo e não do individual. E eu fiz dentro dos temas que eu aprendo na fábrica todos os dias eu aprendo alguma coisa. Fui convidado pelo Nélio Xavier para fazer um podcast sobre escutatória. Gente, assim como CNV, eu nunca tinha ouvido falar em escutatória. Oratória eu já ouvi falar, mas escutatória, obviamente, eu fui estudar sobre escutatória. Fiquei feliz que eu faço boa parte, né? Mas eu não sabia o nome. E eu acho legal esse empacotamento, esse estudo, porque a todo momento a gente está evoluindo, então não foi da noite para o dia que eu comecei a falar com pessoas, não foi da noite para o dia que eu comecei a ver a importância da escuta. A gente tem que ter a consciência de que a gente está em constante evolução. Então hoje certamente eu vou falar alguma coisa errada, mas amanhã eu vou rever. E a escuta realmente é muito importante. Primeiro porque tem outro provérbio, eu adoro frases. Um provérbio que diz: se você está falando muito é porque você não está escutando muito. Sua boca está muito aberta é porque você não está escutando muito. E eu acho que dentro dessa construção que eu falei de você entender a realidade da outra pessoa, eu preciso ficar mais calado e ouvir a pessoa. Porque, de novo, a empatia não é só a decoreba de se colocar no lugar do outro, mas como é muito difícil eu me colocar no lugar do outro quando eu sou de mundos completamente diferentes, de, de, de reações, não, de histórias completamente diferentes, lugares completamente diferentes, eu preciso ouvir para sentir realmente o que a pessoa está sentindo ou sentiu quando o que ela vai me contar. Então, a importância da escuta é eu ficar prestando bem atenção. Eu não preciso, por mais que eu passe por uma trajetória que, isso aí eu já sei, isso aí eu vou falar, eu tenho aprendido muito a falar. Espera ela acabar de falar, espera ela acabar de contar a história. Então eu exercito muito essa questão da escuta, porque primeiro eu vou me conectando com essa pessoa, então não vou me colocar 100% na questão da empatia, mas eu vou tentar, e esse é um exercício que a gente precisa fazer, que é treinar essa habilidade emocional que todos têm, que é a empatia. Todos têm. A gente precisa treinar ela, assim como outras habilidades de inglês, tocar música e etc. Você pode treinar. Você não vai ser da noite para o dia, acordei e eu vi a palestra, o live, eu vou ser mais empático hoje. Isso é um exercício que precisa ser feito, de você se colocar no lugar do outro, mas se colocar é se conectar com a pessoa e sentir realmente o que a pessoa, como a pessoa está sentindo ou como a pessoa sentiu contando aquele episódio. Então, só para fechar aqui, a importância da escuta é porque ela facilita, para mim, ela facilita você se conectar com a realidade da pessoa. Por isso que é muito importante você escutar quem você está conversando, porque você vai se conectar, vai trocar energia muito melhor do que você interrompendo as pessoas. Isso eu já sei, peraí. Tá. Aí a pessoa fala uma coisa. Não, não, eu já até entendi o que você está dizendo. E você interrompe a pessoa e você não consegue fazer essa conexão. Sabe aquele desenho, aquele filme do Avatar, que eu adoro, né, de trocar energia? Então, quando você está escutando, você está conectando com a pessoa, trocando energia e você vai sentindo o que a pessoa está sentindo. Aí sim, uma empatia que você está tendo do que você só está ali. Vambora que eu tô com tempo. Tá. Eu já entendi o que você quis dizer. E cortando a pessoa. Então, a escuta, para mim, hoje é muito importante. Maravilhoso. Eu gostei muito que você falou da conexão, e eu acho que a injeção de autoestima aí também falou. E a escutatória tá dentro Tiagão, da comunicação Tiagão. não violenta. Oi, Tiagão. Oi, Tiagão, prazer. É porque a escutatória tá dentro dessa comunicação não violenta, né? E para você conseguir se comunicar com o outro, o primeiro passo é você estar presente, que é a questão da presença. Porque sem você estar presente, não existe um diálogo saudável, um diálogo real, né? E se você não está presente, não existe escuta. E aí, muito isso que você falou, a empatia, eu brinco muito, muito isso. Não tem como você se colocar no lugar do outro, porque cada um tem uma história, teve um pai, teve uma mãe, teve
uma criação, um contexto, uma vivência. Mas quando você está ali presente e está aberto a se conectar com o outro, a estar ali presente para o outro, e você consegue sentir um pouco do que o outro está sentindo, né, de alguma forma, essa sensibilidade, aí você consegue ali entender a história dele, né? Criar esse encontro. Então, a escutatória está muito presente dentro da comunicação não violenta, nesse sentido da presença, né? De você conseguir estar presente para o outro, estar disponível de verdade para o outro. Não nisso que muitas vezes a gente acha que está diante de um diálogo, mas não, você está pensando em outra coisa e fala, tá bom, bem isso que você falou. Já entendi tudo. Aí você, às vezes, pensa pelo outro. O outro está falando, mas você já atropela, porque você já concluiu o que o outro falou e não deixa a pessoa concluir. Quantas vezes a gente se vê numa situação dessa, em que você está falando e a pessoa já concluiu por você, né? E é muito isso também que você falou, é uma evolução constante. Eu vejo muito as minhas amigas falando comigo, elas falam, a Muriel é uma, a Muriel antes da comunicação não violenta e a Muriel depois da comunicação não violenta. E ainda é um aprendizado diário, porque eu falo, gente, comunicação não violenta é uma prática diária. Muitas vezes eu me pego e fui no impulso. Aí eu volto, reflito sobre aquela atitude, porque é prática, é um treino. A escuta é um treino, né? Então, é muito isso que você falou, a gente está constantemente implementando isso no nosso dia a dia. Não é só fazer um curso ou ler um livro. É Né? legal você falar essa questão de refletir, né? Eu depois, se eventualmente, o Hector fala muito disso, né? Caruso, você não vai conseguir agradar todo mundo. Eu falei, mas eu tento. E tem que ser transparente também, né? Quando eu digo para a pessoa assim, olha, eu não posso te atender agora, é porque eu estou dizendo entre parênteses, eu não vou conseguir te dar a atenção que você merece, que você precisa. Então, às vezes eu estou na correria, você tem 5 minutos? Cara, eu não tenho, porque volta amanhã, porque amanhã eu vou ter esse tempo, porque hoje eu vou estar aqui com você, mas eu tenho várias coisas aqui pensando, eu estou precisando fazer coisa, eu não vou estar aqui inteiramente, como você falou, presencialmente, né? É óbvio que muita gente fala, estrelinha, aí já não quer falar comigo. Mas é porque eu não vou estar com você ali fisicamente, porque eu tenho hoje um pico de coisas para fazer. Então, eu acho que isso também tem que ser transparente também, de falar, cara, hoje eu não posso, etc. Mas eu tento, de alguma maneira, ajudar as pessoas a escutar a história de cada um. Mas eu acho muito essa questão também, é você estar sendo honesto com o outro. Né? Quando o outro fala, estrelinha, isso é uma interpretação dele. Né? Comunicação não violenta também não é essa coisa de, é você ter uma autoempatia também, uma autocompaixão, porque você não pode também, então agora eu vou ter que me fazer 10 carusos para conseguir... Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade, autocompaixão, né? Autocuidado. Então é muito essa questão também. É essa questão também de você chegar para o outro e falar, e isso, ser sincero. E aí a questão do que o outro vai fazer com isso é uma interpretação dele. Né? Ele pode falar, poxa, que legal, ele teve o cuidado de vir aqui me dar um feedback, uma preocupação comigo de que hoje ele não pode, mas amanhã ele vai estar presente para mim. Ou não, ele pode entrar numa energia de entrar numa interpretação de que você é estrelinha e não quer dar atenção nenhuma para ele, mas isso é com ele, né? Então é muito isso também. A gente não tem como agradar todo mundo, a gente pode ser verdadeiro e autêntico, mas como o outro recebe isso, a gente não pode saber. Você falou da evolução, né? Vira e mexe, eu chego em casa, tô voltando da fábrica, caramba, não devia ter dito aquela frase. Sei lá, alguma coisa assim porque é um aprendizado, né? Não é porque você estuda CNV que você virou monge, né? Você foi para a Índia. Eu ainda, algumas coisas eu pago com a mesma moeda, né? Mas teve um caso interessante lá na fábrica, que eu passei, você conhece a fábrica, tem um lounge, tem uma recepção, não temos recepcionistas, mas tem um container ali. Quando eu passei, a menina falou assim, você que é o Caruso? Eu só queria te falar que eu tô aqui há 1 hora te esperando. Eu falei, mas peraí, mas ninguém me avisou, a senhora me desculpa, eu não tô sabendo. Não, eu tô indo embora. Eu falei, não, calma. Aí eu parei, falei, ela não pode sair daqui assim, pelo amor de Deus. Falei com ela tava tão nervosa, eu falei, e onde tem um lugar para almoçar? Eu falei, aqui embaixo. Não, vegano. Eu falei, aqui embaixo tem salada. E vegano não come só salada. Eu falei,
Tá bom. Aí eu fui, desci com ela até o restaurante e fui falando para ela, olha, senhora me desculpa, eu de fato não recebi, mas a minha secretária, não, agora vamos ver aqui o que que a sua secretária falou. Resumo da história, a secretária dela tinha me mandado 10 minutos antes de que ela estava indo para lá, não falou com ninguém, e eu estava no meio de um evento. Falei, olha, acho que a senhora precisa rever isso aqui. No final da história, ela falou assim, obrigado, foi... Eu fui claramente entendendo que a pressão estava lá em cima, ela foi descomprimindo. No outro dia ela voltou lá, tomou um café e etc. Então, observação, necessidade, Observação, pedido. sentimento, necessidade e É. pedido. Ah, isso aí. Eu vou aprendendo, então. As lentes. Isso aí. Mas é isso aí. Então, para a gente continuar nosso papo, depois eu vou abrir para o pessoal duas perguntas para o pessoal, quem quiser fazer. Vê a hora aí que eu não controlo a hora. Eu falo pra caramba. Não, a gente tem tempo ainda, tem Tá bom. tempo. É 1 hora ainda tem. Nós temos ainda 20 minutos. O Thiago É, do Injeção de Autoestima me ensinou a mexer na live. Porque eu nunca tinha entrado na live. Eu falei, olha, mais uma coisa que eu aprendi. não, eu também é uma coisa super nova para mim. Tô aprendendo ainda. Agora, Uhum. vamos ver, hoje eu vou tentar, porque eu vi que tá dando para salvar a live dentro do Instagram. Vai ser a primeira vez que eu vou tentar. Ah, isso eu Acho que vai aprendi dar essa certo. semana. Eu fui fazer uma live para uma faculdade. E o pessoal me deu a senha para eu entrar no perfil da faculdade e salva aí no IDG, no IDG TV, IGTV. IGTV. Falei, gente, como é que eu faço isso? Aí ele foi, clica ali, clica ali. Eu falei, ah, já aprendi, beleza. Olha aí, viu? Eu sempre Então, vou aprendi. tentar. Vou É tentar, acho mole, que é vai dar mole. certo. É mole? Vamos lá, vamos ver. É, Então, a última pergunta que eu elaborei para fazer para você, direto para o IGTV. Fechou. Vou tentar a injeção de autoestima. Uhum. Tiago, né? Isso. Então, em tempos de tanto online, né? Agora a gente está principalmente com a questão da pandemia, como você falou, essa questão de tantas lives, e é uma coisa muito positiva, por isso também a gente está tendo tanto contato com tantas pessoas diferentes, e a gente está conseguindo fazer tantas pontes. Eu estava falando para você mesmo, que ontem eu tive a oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de facilitar um curso para jovens. Tem gente de Moçambique, Guiné-Bissau, o pessoal começa, gente, né, de Portugal. Falei, a única coisa ruim é que lá em Portugal, 8 horas da manhã, tem que acordar aqui no Brasil às 4. Mas, assim, é muito legal essa troca, né? E como a internet dá essa oportunidade da gente escutar pessoas que às vezes a gente achou que nunca teria possibilidade, né? E de conhecer e fazer essa troca também de diálogo, de construção, enfim. E agora, então, que a gente está tão pouco offline, e a gente já estava também, mas ao mesmo tempo a gente anda também tão pouco tendo contato uns com os outros, você fala muito da importância na live que você fez para a fábrica, também da importância da gente ter uma interação física, né? Da gente se encontrar olho no olho, isso. É essa importância dessa interação física. Então, eu queria muito saber o que você acha que vai acontecer, previsões do Caruso, pós-pandemia. Como é que você acha que nós vamos lidar com isso, né? Porque eu acho que, assim, vai ter algumas mudanças. Eu acho que as pessoas vão ficar, óbvio, principalmente no Brasil, a gente está num cenário muito crítico, né? Estamos num cenário onde uma pessoa morre por minuto no Brasil. O Brasil está num estado muito preocupante. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, né? Agora o Itzel acabou de liberar a abertura de shoppings, bares, enfim. Então está uma situação muito complexa e diante disso a gente não sabe o que vai ser. Mesmo assim, né, diante desse cenário de total incerteza, como você acha, passando a Covid, ou nessas questões que a gente não sabe como vai ser agora, né, pode ser que tudo volte, ou passando a Covid, como você acha que vão acontecer essas interações online e offline? Muito bom. Primeiro, parabéns pela sua interação lá com Portugal. Fábrica, para quem não conhece, é de Portugal também. E como eu disse, né? Vamos manter a campanha, continuem as lives, porque você já poderia ter feito isso antes da pandemia, e essa pandemia veio mostrar
o que que é conexão online, o que que é você ajudar pessoas remotas. Isso já existe há muito tempo. O Skype já poderia fazer conexão remota com vídeo, veio o Meet, veio tantos outros. Então, a gente precisa fazer uma campanha, continuem as lives, porque a gente vai conectar com pessoas que vai abstrair translado, quanto custa para trazer ele para cá. Se eu puder fazer sábado, domingo, eu vou fazer para ajudar, porque não me custa nada. É só uma questão de agenda, parece até que eu tenho agenda cheia, né? Mas é só uma questão de agenda, mas eu acho que isso é muito bom para a gente. Já dei palestra para vários locais remotos e é fantástico a transformação que você faz, porque a pessoa não tem acesso, etc. Então, continue as lives. A questão do online e offline, a gente fala muito isso tem uma hashtag chamada PeopleChain, que é do Glauter Januzzi, que ele fala muito sobre isso, sobre conexões online e offline. Acho muito importante o encontro offline, ou seja, físico, olho no olho, tete a tete, mas a gente também está podendo fazer isso online. A questão da empatia também a gente pode exercitar também no online, então ajudando as pessoas. Eu hoje não, essa semana eu até botei no meu Instagram, eu fiz um pagamento, recebi várias coisas legais que estão acontecendo. Eu choro com as coisas legais, com as coisas que as pessoas fazem de coletivo. E tem um link chamado Garrafa no Mar, bit.ly/Garrafa no Mar, que tinha dígitos, aquele código de barras, né? Não chama código de barras, mas chama linha digitável, mas muita gente conhece como código de barras. Um código de barra que a pessoa bota lá, qualquer pessoa bota, e qualquer outra pessoa paga. Não tem autenticação, eu não sei quem são as pessoas. Eu falei, cara, que fantástico. Eu paguei uma conta para uma pessoa que eu não conheço. Gente, olha como é que pode isso. Então, aquele negócio de deve ser essa pessoa, tá roubando, pode ser rico. Todas essas barreiras impedem que a gente ajude as pessoas. Não estou falando de religião, não estou falando de força divina, mas certamente alguém vai avaliar isso. Mas eu fiz a minha parte e me senti muito bem, porque provavelmente eu ajudei alguém que não acreditava que ia botar um código numa planilha pública e eu ia ter a conta paga. E eu comecei a pensar. E minha esposa até falou assim, podia ter o nome, né? Podia saber quem foi. Você podia falar que botou, foi você que pagou. Eu falei, não. Se eu quero ajudar, eu fiz a minha parte. Eu ajudei e a pessoa foi ajudada. Então, essa parte do online, eu acho que tem crescido, juntando tudo que a gente falou de empatia, poder das conexões. E aí eu falo da potencialização das redes sociais, né? Porque imagina se a gente tivesse em quarentena sem internet. Aí, meu amigo, era um caos. Mas a gente está tendo a chance de fazer curso, fazer live, conhecer as pessoas, fazer campanhas online, fazer vaquinha, crowdfunding. Olha quanta coisa, juntando tudo de novo. O poder das conexões, poder de pessoas que têm empatia. Então, isso está acontecendo no online. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é: vamos olhar para esse online como uma ferramenta, como um trilho, como uma conexão de coisas boas que a gente pode fazer. Pode ser a mínima coisa, pode ser uma live de 5 minutos, você pode mandar uma mensagem para alguém. Tem uma palestra que eu fiz que o que adianta a gente ter 5.000, 30.000 conexões no LinkedIn se a gente não fala com ninguém, que a gente não marca um almoço com essas pessoas, que a gente não sabe onde elas estão trabalhando. Então, uma palavra que você pode fazer hoje, você começa a ter barreiras assim, eu vou ter que ir até lá. Não, eu vou sair do meu caminho, do meu automático, casa, trabalho, trabalho, casa. Mas hoje, numa live, eu posso ajudar alunos que nunca pensaram que teriam acesso à fábrica de startup e até, eu vou falar com esse head de comunidade. Quanto deve ser a hora dele? Gente, vamos parar com essas barreiras de quanto deve ser a hora, deve ser caro, e tentar buscar essa conexão, porque tem muita gente como você, como o Tiagão, como vários outros que vão entrar aqui do Injeção Autoestima, e essa galera que ele conheceu, a gente tem que fazer esses clusters do bem. Por isso que eu gosto da hashtag PeopleChain, que é conexão de pessoas, né? Corrente de pessoas, que a gente mesmo no online, a gente vai conseguir ajudar a pessoa. Cara, projetos do Seja Troca, de Cozinha do Bem, H-Restart, todas elas, quando eu olho, eu falo assim, gente, olha só. E fico frustrado, porque eu falo, quanta coisa a gente poderia fazer, e aí eu não vou entrar no mérito da política, a gente está batendo panela na janela, incomodando as pessoas. Eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo uma campanha, eu poderia estar fazendo uma live, e eu estou preocupado em incomodar pessoas e fazer barulho, e eu não estou nem pensando se tem alguém com filho, com um neném, amamentando, gente doente.
Então, eu fico às vezes frustrado de falar quanta gente está na internet hoje, online, e poderia estar fazendo coisas que não faz, ao invés de, sei lá, é isso, de bater panela, de reclamar, de postar coisas de ódio, etc. Quanto que a gente poderia estar ajudando ou resolvendo um problema? Então, eu gosto dessas lives, eu gosto de você, eu gosto do Thiago, Tarso, de todo mundo que faz essa mobilização, Lucas, Luquinhas, todo mundo que faz essa mobilização de, cara, olha o nó de rede que eu sou e o que eu posso fazer se eu me conectar com outras pessoas. É isso que eu gosto de poder das conexões. E é isso que a gente tem que fazer no online também. Concordo contigo plenamente. E uma coisa que me surpreendeu muito que com a questão da pandemia, né? Eu nunca tinha feito um círculo restaurativo online. E aí eu falei, nossa, vou fazer. Né? Eu sempre fiz presencial. E aí eu comecei a fazer alguns círculos. E tô com 2 grupos também, que eu tô fazendo pelo Restaura gratuitos, para olhar as feridas do coração. E foi muito legal, tá sendo muito legal. Não sei se alguém do grupo tá aí. Mas o mais legal de tudo é que tem um monte de gente de vários estados. A gente já está desde final de abril nessa caminhada. E como todo mundo se tornou muito amigo um dos outros. Sabe? Cada um de um estado, com uma história. E como a questão da construção de acolhimento, empatia, pessoas que nunca se viram. Né? E Boa. também como a questão dos círculos também deram muito certo, Mai. Então, essa questão mesmo, a gente não conseguindo ter a oportunidade de ter esse encontro físico, olho no olho, que é tão importante, a gente está podendo fazer a diferença online. Né? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que se todos vocês tivessem a possibilidade de estar hoje fisicamente, iam se abraçar tão forte, mas tão forte, que nunca se encontraram, e esse abraço ia ser mais forte de pessoas que trabalham 20 anos no mesmo departamento. Com certeza. Desabafo, foi só um descontrole aqui. Mas pessoas que trabalham na mesma empresa, no mesmo propósito, todos os dias, e vocês que se conectaram online com ideias, com histórias, com vibrações positivas, vão se encontrar e vão abraçar como se conhecessem há anos. É isso. Com certeza. Tô louca pra gente se encontrar e te dar um abraço, hein, Caru? Gente, então, pra gente encerrar a nossa live, que já tá chegando no final, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer pro Caruso. A gente vai abrir aí para 2 perguntas antes da gente encerrar nosso papo desse domingo maravilhoso. Bom, enquanto as pessoas não fazem perguntas, bom, eu continuo estudando comunicação não violenta, só acho que, sendo bem transparente, ela podia ser CN, acho que não, compassiva, mais CNV. CMP, comunicação mais compassiva. Porque muita gente, Mais compassiva? porque muita gente acha que não violenta quer dizer, eu não bato em ninguém, então não é para mim, né? Como foi a minha reação na primeira vez. E aí, se você não tem o olhar de aprendizado ou de a configuração da mente, fala, por que tem esse nome? Você vai ver que não é só violência física, né? É violência na resposta, não entender a necessidade, o sentimento da pessoa, etc. Então, incentivo a todo mundo que tem esse pensamento a estudar CNV. Não, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Mas por que comunicação não violenta? Esse nome? Todo mundo faz isso. E aí sempre aquela explicação. O Marshall, ele colocou esse nome, comunicação não violenta, pela inspiração do caminhar de Gandhi em relação ao Ahimsa, que é a não violência, né? Por isso que o nome é comunicação não violenta. Muita gente também chama de comunicação compassiva. Qual o primeiro passo para utilizar a CNV dentro de uma empresa júnior? Primeiro passo é você primeiro conhecer a comunicação não violenta, né? É você entender o que é a comunicação não violenta, você praticar a comunicação não violenta. Então, é você saber o que é a escutativa, é você trabalhar a presença. Então, o que eu recomendo é você levar a comunicação não violenta para dentro da sua empresa. Levar essa cultura para dentro da sua empresa. Né? Porque a partir daí você começa a você mesmo disseminar a comunicação não violenta.
primeiro passo é plantar a semente. Depois, a plantinha vai, cresce, se torna uma árvore gigante. Qual material indica para iniciar esse estudo em relação à comunicação não violenta? Então, se for em relação à comunicação não violenta, o material básico é o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, que é o básico do básico do básico. Técnicas, apesar desse nome, da tradução tá errada, tá, gente? Mas traduziram assim, técnicas para aprimorar relações pessoais e profissionais. É o livro básico do Marshall, é o livro básico de quem está começando a se interessar por comunicação não violenta, mas é o que eu e Caruso colocamos aqui. Em relação, como ele até falou, da caminhada dele em relação à escuta e à comunicação. A comunicação não violenta, a escutatória, a escutativa, a presença, não adianta você ler um livro, não adianta você fazer um curso, isso não vai transformar a sua mente, né? O seu caminhar. É uma prática diária. Então, é importante você fazer um grupo de prática, você estar atento em relação a essas questões do seu dia a dia. Não adianta você fazer e deixar para lá. Nem quem faz um curso de meditação e nunca mais medita. Quem começa a correr... A Val é coach financeira, depois eu acho que é legal também. Ela sabe bem disso, de ajudar as pessoas. Beijo para ela, pro Tiagão também. Deixa eu só dar a minha visão do Empresa Júnior, né? Que a Empresa Júnior é aquela empresa que está lá na faculdade, né? Sendo mentorada por professores, etc. É muito importante. O terceiro motivo das startups quebrarem no mundo, não falei Rio, não falei Brasil, é time. Uhum. Então é muito importante essa construção do time que saiba se comunicar. E uma coisa que a gente não falou aqui, né? Viver em comunidade não quer dizer concordar com tudo e com todos, né? Então por isso que é importante a comunicação não violenta, porque primeiro eu vou entender principalmente as pessoas que não estão de acordo com o que eu penso e como que a gente pode chegar a um denominador comum, porque no final das contas todo mundo tem problema comum. Então, por isso que eu gosto da comunicação não violenta, porque é uma forma de eu entender as pessoas que não concordam comigo. E a gente está falando de time, obviamente tem pessoas com time diferente, necessidade diferente, tanto financeira quanto tempo, e é muito importante essa construção do time usando comunicação não violenta. Com certeza. Quero te fazer uma pergunta. Como você se sente quando a sua necessidade não é atendida? Como você lida com isso? Bom, antes ou depois de conhecer a Muriel, né? Porque antes eu já, né? Bom, Na hora você citar um exemplo. Tá. Se você Sim. puder. Todo mundo que chega lá na fábrica, né? Eu já tô me direcionando para a pessoa. Fulano tá te esperando. Eu vou me direcionando para a pessoa e já imagino, como aqui no Brasil muita gente empreende por necessidade. Eu não posso chegar lá e cuspir um montão de regra, falar um montão de frases prontas, etc. Primeiro eu vou escutar a pessoa, né? E às vezes, nesse caso, né, como eu dei o exemplo do tempo, né? Eu não vou poder te atender agora, mas tem horas que eu entendo realmente a necessidade da pessoa e falo, cara, eu vim de longe, não posso voltar aqui. Entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui. Voltamos! Volta! Depois dos nossos comerciais, estamos de volta. Estamos falando aqui com a Muriel. Bate-papo com o Caruso. Oi, mãe! Bate-papo do domingo. Então, pra gente finalizar, não sei se vai ter mais alguma pergunta da galera, mas como é que funciona aí para você terminar aquela pergunta em relação à sua necessidade, quando a sua necessidade não é atendida, e se você pode citar um exemplo pra gente. Bom, a necessidade como eu estava dizendo, né? Quando eu vou até a pessoa, eu tento entender de onde que ela veio, se eu já conheço ou não, se é alguém que está querendo aprender, se é alguém que está com problema realmente, né? Então, nessa questão de eu ter tempo ou não, eu também já mudei já que você está aqui e só tem essa chance, pegou carona, veio de longe, como teve casos, né? Eu vim de longe. Caruso, eu viajei 3 horas para falar com você. Eu falei, opa, peraí, então calma, então vamos rever isso aí. Deixa eu só avisar aqui que eu vou demorar um pouquinho, porque eu não vou deixar o cara 3 horas viajar e não falar comigo, né? Então, eu só aprendi, não é brincadeira não, depois da comunicação não violenta, obviamente eu fazia várias coisas naturais, como escuta, eu aprendi que era escutatória, buscar conexão com outros grupos, eu aprendi que era poder das conexões.
Mas a questão de separar esses blocos de observação, sentimento, autorresponsabilidade, etc., a gente estuda, aprende, evolui. Então, para mim ficou muito nítido assim, ele tem uma necessidade que eu preciso atender agora. Então eu passei a responder com mais calma, né? Então tento resolver ali de uma forma que seja bom não só para mim e sempre só para mim, mas também para ele. Então eu falo, ó, de repente eu não vou poder ficar a manhã toda, mas eu quero ficar aqui pelo menos 20 minutos para te atender, até para compensar a sua vinda aqui. Mas toma meu telefone, a gente pode falar online e etc. Então eu tento entender bem a necessidade da pessoa e se a minha necessidade não é atendida, obviamente que a primeira resposta é se eu tiver num dia, porque a gente não está igual todos os dias, né? Eu dificilmente falo palavrão, né? Assim, porque quer dizer, eu falo muito palavrão, mas não para pessoa, claro. Mas eu primeiro não consigo esconder, eu mudo um pouco a feição, falo, talvez não seja a resposta que eu esperava de você. Mas eu tenho aprendido também a me controlar e a passar realmente o que eu esperava, né? Eu simplesmente só dar uma resposta e aumentar aquilo que eu sempre falo, sempre brinco assim, cara, depois começa igual briga de vizinho, nunca mais termina, né? Então eu tento evitar esse conflito o máximo possível, o máximo. Tudo bem que depois eu fico todo vermelho, caspa, porque eu dificilmente dou uma resposta que eu gostaria que eu desse. Eu brinco muito depois, né? Eu fico calmo na hora. Quanto mais nervoso eu fico, mais calmo eu fico. Mas eu só vou ficar nervoso depois. Quando a pessoa sair, eu vou falar, eu devia ter dito aquilo, eu devia ter, sabe? Mas depois eu falo, cara, foi bom porque eu ia arriscar um fósforo que não ia levar a lugar nenhum. Então eu tenho me controlado mais e a resposta à minha necessidade é explicar o meu sentimento, explicar como é que eu fiquei e falar, mano, tudo bem, se a gente não pode atender agora, vamos tentar da próxima vez. E é isso que eu faço. Entendi. É como se tivesse. Só para eu entender um pouquinho essa sua resposta, eu fiquei curiosa. Você hoje vê que você consegue ter um domínio emocional. Você consegue entender, tá, eu tô com raiva, mas eu sei que se eu falar agora eu vou explodir. Então eu vou maturar, né, amadurecer melhor esses sentimentos para conseguir passar para aquela pessoa a minha necessidade de uma forma mais específica e objetiva, né? A ideia da comunicação não violenta é isso, né? Sentimento, necessidade e pedido. Esse pedido ser específico. Eu acho que a emoção, a emoção é nossa, né? É inata, né? Eu tenho emoções e estouros assim, pro bem e pro mal. O sentimento, eu acho que a gente tem, com auto-reconhecimento, dar nomes àquela emoção, eu traduzir aquilo. Então, eu estou nesse momento aprendendo a blocar ou a nominar, botar tags, já que tags é o nome do momento. Então, botar tags nas minhas emoções e falar, isso aí foi uma raiva, assim, uma raiva muito forte. É coisa que eu não fazia antes, né? Eu não parava para pensar como que eu respondi. Então, eu sempre fui para casa assim, puta, eu não podia ter falado aquela frase. Talvez se eu tivesse dito de uma outra maneira e tal. Mas agora eu estou aprendendo a nomear a emoção e estudar para que ela não ocorra daquela maneira como eu respondi. Somos seres humanos, né? Então, eu preciso estudar para que eu não tenha aquela reação que eu tive quando uma necessidade não foi atendida. Mas estou aprendendo ainda. Não, mas vou te falar, eu sou uma pessoa, eu até falo com o pessoal, eu sou uma das que pensa um pouco diferente. Tem muitas pessoas que trabalham com comunicação não violenta, estudam comunicação não violenta, que falam muito, até o próprio Marshall, tá? Ele trabalha muito com a lista de sentimentos e necessidades. Eu sou uma pessoa que eu bato um pouco de frente com isso. Por quê? Vou te explicar minha teoria, vê se o que você acha. Bata um pouco de frente. Bata. Eu bato um pouco de frente com isso. Por quê? Porque não tem como, para mim, como você não tem como se colocar no lugar do outro, não tem como você saber o que você sente. Às vezes você sente uma mistura de emoções. Às vezes eu sinto tristeza, com raiva, com alegria. E aí eu não sei o que é. É muito difícil você pegar um sentimento e colocar ele numa caixinha e falar, isso é amor. O que é amor para mim pode ser. Então, assim, eu acho que quando você nomeia, você tenta pegar aquilo. Sabe quando você pega uma bola e tenta botar numa forma de quadrado? Eu tento encaixar para tentar passar para o outro mais ou menos, mas é uma coisa muito peculiar.
A gente tenta nomear, mas às vezes a gente não consegue expressar com palavras o nosso sentimento, porque é muito maior. Então, às vezes você sente coisa que você não sabe, não sei, mas às vezes você consegue falar pelo corpo. Ai, o que eu tô sentindo? É um frio na barriga, é um aperto no peito, é uma coceira na mão, é um arrepio, mas eu não sei dizer o que Eu acho é, que, né? a evolução disso é, eu não pensava nada disso, eu não fazia nenhuma reflexão, é uma construção, né? Eu não pensava nada disso, agora eu faço a reação de humano, mas eu depois eu vou refletir sobre aquilo. Eu acho que o aprendizado, a evolução do aprendizado é trazer para, no momento, ou eu evitar, ou eu traduzir rapidamente. Então, é uma evolução. Então, eu não pensava nisso. Por que eu tenho que refletir sobre o meu sentimento? Foi explodir e acabou. Não, agora eu sei que existe, por isso que você falou da nomeação, eu falei de tag, né? Que é, eu tô vendo depois que tem um bloco aí que eu preciso estudar, mas a evolução da comunicação não violenta é eu trazer para o momento presente, não o momento passado, o momento presente, e eu tentar identificar na hora para que eu evite alguma reação que não deveria, né? Então, ainda estou estudando, eu ainda faço a reação e tento estudar, nomeá-la depois, e é isso que você falou, é difícil, de repente eu fiquei vários sentimentos, é um nó, sim, que você, cara, tem que pegar isso aqui, essa cor aqui, tirar isso aqui e depois eu entender o que que é. É uma construção, mas que a gente está em evolução. Total. Eu acho que a maior evolução, pelo menos que eu vejo que a comunicação não violenta nos ensina, é essa da gente ter a percepção de que a gente tem determinadas atitudes e a gente olhar para elas com esse cuidado, né? Olhar para elas com esse cuidado de falar, nossa, e como é que eu agi, né? E se eu tivesse feito dessa forma? E, poxa, que legal que eu fiz isso, eu consegui ter essa atitude diferente, eu consegui ter essa percepção. E aí você consegue acompanhar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Poxa, que legal, antigamente eu teria feito isso, agora. Isso é muito bacana quando você vê que é isso, que você está nessa evolução e que antigamente uma resposta às vezes reativa, que você sempre era um mecanismo seu, hoje em dia você consegue falar, cara, que legal, eu consegui dar um pause, deixar a pessoa ter o momento dela, ficar na minha, para depois conversar. Eu consegui não entrar naquele esquema de confronto. Ah, você sabe que eu tenho pelo menos uns quatro amigos hoje. Eu tenho mais amigos, tá? Mas pelo menos quatro, que eu comecei a amizade depois de uma discussão ferrenha, assim, de uma agressão, ou uma violência, não de fato, mas uma violência. E alguns deles, assim, eu esperava a pessoa, acabou? Agora vamos conversar. E eu sou amigo até hoje, mas eu acho engraçado. Eu não conhecia, obviamente, comunicação não violenta, foi lá em 1900 e bolinha, mas eu falava assim, cara, era exatamente aquilo. Eu podia ter dado uma resposta à altura. Um exemplo eu trabalhava com estados e países diferentes, recebi uma ofensa por e-mail escrito. Peguei o telefone e falei, você me conhece? Para você escrever aquilo? Eu nem conhecia a pessoa. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. E hoje a gente virou amigo. A gente fala até hoje. E tem outros casos também de dedo na cara. E fala, cara, você não pode falar assim comigo e tal. Mas, olha, eu voltava lá na sala e falei, eu entendi por que que você fez aquilo. Sentimento, necessidade, eu não sabia que tinha esses nomes, né? Mas eu intuitivamente eu fazia isso e hoje eu sou amigo. E eu sempre toco nessa tecla, né? Eu falo pra ele, você lembra como a gente se conheceu? Você botando o dedo na minha cara. Eu vou botar o dedo na tua cara hoje. Mas é legal isso. E isso pode acontecer todo dia, né? A CNV já estava aí, ó, agindo dentro de você e você nem percebia. Eu me espanto, né? Porque quando eu falo assim, o nome disso é CNV, o nome disso é escutatória. Que fantástico, gente. E eu acho que é uma forma também de ensinar, treinar mindset, treinar as pessoas, né? Porque quando você bota em tópicos, quando você dá um nome, você pode. Algumas pessoas têm isso naturalmente, né? Então você foi atraída, a Márcia foi atraída, eu fui atraído. Mas tem pessoas que têm uma rejeição, ou então pensam a violência, eu não sou violenta, etc. Mas quando você bota em um estudo, quando você bota em tópicos, quando você bota em aula, você dá a possibilidade de outras pessoas que mudam a configuração do cérebro falar, cara, faz sentido, eu preciso aprender isso. Não só matemática, inglês, música, mas eu preciso aprender autoconhecimento, eu preciso aprender o que é comunicação violenta e etc. Então, por isso que eu acho muito importante dar nomes, criar apostilas, aulas, etc. E o seu trabalho é fantástico. Obrigada, Caruso.
Queria te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para ensinar tanto para a gente. Foi um prazer imenso ter você aqui. Já te faço convite para outras lives, por favor. Vamos fazer live, então, por favor, mais lives. Aprendi muito contigo. Já faço um pedido para você me dar dicas de bibliografia. Eu quero aprender mais sobre o poder das conexões. Acho que todo mundo aqui também ficou interessado nesse tema tão incrível. E te agradeço muito, muito, muito pela oportunidade de te ouvir. Foi maravilhoso bater esse papo contigo. Legal. Eu também agradeço. Vou reforçar a campanha Lives Continuem. Vida longa para as lives, porque a gente pode conectar com pessoas. O poder das conexões não é só aumentar os seguidores no LinkedIn, mas qual o potencial o que a gente pode fazer com essa nossa força, né? Com esse meu conhecimento, com o seu conhecimento, com o conhecimento coletivo. Então, não é só a conexão no sentido de crescer a minha lista de seguidores, mas o que a gente pode fazer com essa consciência, essa inteligência coletiva. Lembrei de uma coisa engraçada. Eu tenho 240 mensagens não lidas no WhatsApp, né? Além de WhatsApp, eu acesso o Slack, acesso o Telegram, acesso o Discord. E vira e mexe, quando eu vou responder alguém, por exemplo, eu rolo a tela e falo assim, caramba, eu não respondi essa pessoa em 2018. Qual é o automático? A pessoa já não quer mais falar comigo. Eu respondo a pessoa. Eu falo, desculpa, eu não vi a sua mensagem e tal. E aconteceu essa semana, aconteceram outras semanas, mas essa semana aconteceu de eu responder um professor que estava indo para o Japão e falou, eu estou indo para o Japão, eu estive aí com meus alunos, eu pedi desculpa. A gente marcou um call que era de 50 minutos, ficamos 1h30, quase 2 horas, falando sobre os alunos, sobre etc. Então, essa é uma conexão que, primeiro, saiu do automático, né? Pô, o cara não quer mais falar comigo, mandou uma mensagem em 2018, deixa pra lá. Ele também foi receptivo, porque ele falou, pô, você podia ter me respondido, agora eu não quero mais. Então, essas barreiras impedem que a gente faça conexões como essa. Então, eu queria deixar isso para a gente pensar qual é a barreira que me impede de conectar com essa ou aquela pessoa. Eu preciso tirar essa de mim, porque do outro lado do muro, do outro lado da barreira, pode ter uma pessoa super interessante que nós dois, nós três, nós 5.000 vamos fazer coisas incríveis. É isso, obrigado. Total. Beijo a todos. Gente, muito obrigada e até a Bom próxima domingo. live. Bom domingo para todo mundo. Tchau. Se você curtiu o papo, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades que vem por aí. Um grande abraço e até a próxima!